Deixa eu só... Pronto. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal, e vamos começar hoje a nossa sessão de imagem musculoesquelética em inglês, aqui com a apresentação do nosso residente, o R3, o Marco Jussier, que vai falar sobre lesões esportivas, né, o papel aí do diagnóstico por imagem. Jussier, fica à vontade, pode começar. Good morning, my name is Jose. In today's session, I will talk about this article, Imaging of Muscle Injuries in Sports Medicine. Muscle injuries, Muscle injuries represent a major challenge for professional athletes, accounting for up to 1/3 of all sports-related injuries, and they are responsible for a long part of time lost to competition. The imaging is crucial to confirm and assess the extent of sports-related muscle injuries and may help to guide management, which directly affects the prognosis. Ultrasound and MRI currently the most frequently applied in sports medicine. Today, the article contains these 6 topics. Today we talk about the first 3, and the other 3 will be contemplated in another class. Initiating by the mechanism of injury and clinical features, the injury can be direct and indirect. The most common the indirect injury. The most common mechanism of injury of muscles in elite athletes is related to muscle strain, mainly in the lower limbs. Muscles are at risk for disruption during eccentric contraction, as the force of active contraction is added to the passive stretching force applied to the myotendinous junction. Other risk factors are the sudden change in muscle function, muscles crossing multiple joints, failure to absorb or counteract forces, and muscle imbalance. With muscle injuries, athletes present with an immediate, sudden onset of pain, usually localized in a specific muscle compartment during a period of eccentric contraction, which prevents the athlete from continuing the activity. And the clinical classification is divided in 3 grades. The grade 1, with no appreciable tissue tearing. The grade 2, tissue damage of the myotendinous junction with reduced strength and some reduced function. And the grade 3, a complete tear of the myotendinous unit. The direct injury. The blunt trauma is the most common mechanism of direct muscle injury in sports, mainly affects the lower limbs in sports that may involve collisions, as in soccer, football, and rugby. And depending on the dissipation pattern of the blunt force, different degrees of muscle contusions may be observed, usually occurring deep in the muscle belly, and an intramuscular hematoma may be present. And the classification of the contusions is in mild, moderate, and severe, evaluating of the range of motion. Talking about the ultrasound on the assessment of skeletal muscular injuries, the advantage. Ultrasound can have a number of distinct advantages. It offers dynamic muscular assessment, it is fast, relatively inexpensive, easier for patients, and allows serial evaluation to follow healing. And it can be used to perform real-time interventions. In addition, ultrasound can relevant anatomy surrounding an injury that can often be obscured by edema on MRI images. Talking about the technique, you have to know the anatomy, perform a longitudinal and transverse scanning, and perform the exam with active and passive contraction. After assessing the appearance of the muscle and any lesion at rest, the abnormal area and surrounding tissues should be assessed dynamically with active and or passive contraction. This allows the consistency of the abnormality, alteration in muscle function, and any movement of disrupted fibers to become more apparent. The features. Normal muscle fibers are arranged in parallel hypoechoic bundles, surrounded by echogenic fibrofatty,
septa in a pinnate configuration. These linear structures converge to the myotendinous junction with the tendon, seen as a discrete fibrillar echogenic structure as it becomes more defined. Here you can see a transverse image of the hiatus femoris, showing the epimysium here in the arrowhead, the perimysium in the arrow, and here the myotendinous junction here. And there's another image in the gastrocnemius. We can have the muscle fibers in ungulate and the perimysium here as echogenic image, this line, echogenic line, and here the myotendinous junction. Now we'll see the images of the classification, the clinical classification, grade 1, 2, and 3. Initiated by the grade 1, here you can see a well-defined focal hypoechoic or nechoic area within the muscle. This is a edema of the muscle. We don't have a partial tear or a complete tear of the muscle. Here you can see the normal muscle, here the area of edema. In the grade 2, we can see this disruption of the facial fiber disruption here, and the intramuscular hematoma here in the transversal and longitudinal. And the grade 3, we have a complete discontinuity or disruption of the musculotendinous joint. Here we have the gastrocnemius with the complete discontinuity and the gap filled with hematoma. When you use ultrasound, you can get confused with some images, and so it's important to be aware of pitfalls and artifacts. The linear configuration of the septum makes this susceptible to an anisotropy artifact, leading to decreased echogenicity or absence of constituent of septum, which can be mistaken for an injury. Other potential sources of artifacts are prominent intramuscular vessels, which can mimic tears. Errors used to this artifact can be avoided through the use of Doppler, as well as by carefully tracing of the vessels through the septum to the neurovascular bundles, and by determining that the surrounding muscle structure is normal right up to the vessel boundary. Now talking about the MRI routine. The advantage is visualize soft tissues with excellent contrast and provide high spatial resolution and multiplanar assessment, confirm and evaluate the extent and severity of muscle injuries, better assessment of muscle injuries located in the deep muscle compartments, and the sequence, basic sequences, the fat suppressors, Pinnacle T2, proton density 8, STIR, and T1. Here, we see the grade 1. We can see in these images the tendon with no loss of signal, but we have a edema in the muscle. In the grade 2, we have a partial disruption of muscle. Here you can see the partial disruption of this muscle with a hematoma forming around the musculotendinous joint here. Here, another grade 2 image example. We have a marked thickening and signal intensity change of the central tendon at the proximal musculotendinous joint of the long head of biceps femoris muscle, here and here, and with blurring of the tendon contours and foci of partial discontinuity, mainly observed in this second image here. In the grade 3, we have a complete disruption of the musculotendinous joint with a local hematoma filling the gap created by the tear.
Here we have the complete disruption of the muscle with the hematoma completing the gap, filling the gap here and here. And in this other image, we have demonstrated an injury of the long head of the biceps femoris muscle affecting the myofascial junction with a focal complete tear of the adjacent fascia. Here you can see. In addition to this classification, there are others that help clinical practice and clinical research. The Pitrons for ultrasound, modified Pitrons for MRI, the Chen for MRI and or ultrasound, the consensus, Munich consensus, and lastly, the British classification, which is quite extensive, and if you want to go deeper, I make these slides available. Então, pessoal, agora nós vamos prosseguir com a nossa apresentação. Ele vai fazer um resumo, né, em português sobre o tema. Ao final, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Fica à vontade aí, José. Pronto, gente. O artigo é a imagem das lesões musculares na medicina esportiva, né? Ele, na introdução, vai falar que um terço dessas lesões são relacionadas ao esporte. Os principais meios de métodos de imagem são a ultrassom e a ressonância, né? As lesões podem ser diretas ou indiretas. As indiretas relacionadas à distensão muscular, né? Ao esforço físico. Aí pode ser uma contração excêntrica, os fatores de risco, né? Músculos que têm os dois tipos de fibra, mudança rápida de função, músculos que passam por mais de uma articulação, a falha na absorção das forças, e por aí vai. E aí, os sintomas, ele vai sentir uma dor forte naquele local e evita ele continuar usando aquele grupo muscular. E a classificação vai ser a classificação em 3 graus. O grau 1, ele tem uma perda, pode ter uma perda de substituição mais menor do que 5%, né? Mas sem perda de função ou de força. O grau 2 com uma perda parcial, tanto de tecido quanto de força, de função. E o terceiro, a perda completa, um rompimento completo da unidade miotendínea e com perda completa da função, né, daquele grupo muscular. O trauma direto seria o trauma contuso, né? Vários graus de contusão podem ser observados. Ele divide em leve, moderado e severo, de acordo com a função do músculo. Perder até 1/3 leve, entre 1/3 e 2/3 moderado e acima de 2/3 severo. As vantagens do ultrassom, que eu acho que quase todo mundo já sabe bem essas vantagens, né? O uso dinâmico, ele é dinâmico, é rápido, bem mais barato. A gente pode usar na técnica a contração ativa e passiva para poder avaliar melhor esses grupos musculares. Nós vamos ver na imagem as fibras musculares vão ser essas estruturas paralelas hipoecóicas, né? O perimísio, que vai ficar entre essas fibras musculares, são estruturas longitudinais, formando ângulos oblíquos e ecogênicos, e a junção miotendínea, o tendão mesmo em si, é uma estrutura fibrilar ecogênica. Aqui, como a gente vê, né, são como eu tinha falado, os grupos musculares, as fibras musculares, aqui o perimísio, né, mais ecogênico, e a junção miotendínea, melhor avaliado no longitudinal, né, que a gente consegue ver esse ângulo oblíquo do perimísio indo em direção ao tendão, a junção miotendínea. Aqui o grau 1 de lesão, a gente consegue ver aqui o músculo intacto e aqui o músculo com a perda da arquitetura original dele, né? E a gente vê uma área mais ecogênica, representando o edema aqui nessa região. Aqui tem até uma pequena lesão, mas a gente viu que o grau 1 pode ter uma lesão menor que 5%, né? Já aqui no grau 2, a gente fez essa ruptura parcial das fibras aqui, não é completa, e tem esse hematoma. Aqui no longitudinal, o mesmo paciente, né? A gente consegue ver aqui o hematoma e a ruptura parcial das fibras aqui, desse grupo. Já aqui no gastrocnêmio, vem a ruptura completa, né? Com esse gap formado, preenchido pelo sangue, né? Pelo hematoma.
E aqui os principais os pitfalls, né? As principais dificuldades que a gente pode encontrar quando estiver fazendo esse exame no ultrassom. A anisotropia, que aí aqui vai depender da angulação da mão, a gente pode tentar mudar a angulação da mão para tirar esse artefato, né? Facilitar a visualização. E no caso, se for uma lesão, independente da sua posição, a lesão vai continuar hipoecóica, né? Não vai mudar a ecogenicidade dela. E os vasos preeminentes intramusculares, aqui é só ligar o Doppler, que você vai ver o vaso brilhando, ou então você segue ele, você vai ver que e não, além de conseguir seguir ele, você também vai ver que não tem nenhuma reação perilesional, né? Não tem edema ao redor, nada disso. Não a ressonância, as vantagens da ressonância é uma maior resolução espacial, ele consegue avaliar melhor a severidade da lesão e lesões mais profundas. Primeira imagem mostrando um grau 1, a gente vê principalmente o edema, a gente consegue ver o tendão ainda intacto, sem áreas de descontinuidade ou alteração do seu sinal. Já no grau 2, a gente tem essa perda essa lesão aqui parcial do músculo, né, exatamente na região da junção biotendínea. Deixa eu ver o tendão aqui, um baixo sinal, né? E o preenchimento pelo hematoma. E nessa outra aqui também, a gente vê a perda do sinal do tendão, né, o sinal bem heterogêneo dessa região, e o edema associado, configurando o grau 2. E o grau 3, que a gente tem a ruptura completa na junção biotendínea, né, com a retração formando esse gap e preenchendo com sangue. Né? Tem um alto sinal aqui. Aqui mais um exemplo, né? Uma ruptura completa, um preenchimento aqui com o sangue. E aqui são as outras classificações que ele cita ele não foca nessas classificações no artigo, ele simplesmente cita para quem quiser aprofundar o estudo, ou usar em alguma pesquisa, algo do tipo, porque existem outras classificações. No artigo ele exemplificou uma delas, né? E aí subdivide em vários graus, né? 1A, 1B, 2A, 2B, assim como a britânica. É isso. Perfeito, José. Muito boa apresentação. Eu, particularmente, assim, eu tenho a tendência a usar a classificação mais semelhante a essa classificação britânica, só que eu não uso os subtipos ABC. Eu só vou até grau 4 e escrevo a localização dela, certo? Mas eu sigo, basicamente, do grau 0 ali a 4, baseado na britânica, e faço o detalhamento, a descrição da lesão, e aí, com essas situações, a gente consegue classificar. Mas ela é muito boa, né? Só que quando conversa a misturar letra e número fica um pouquinho mais complicado, mas eu sigo mais ou menos esse raciocínio da britânica com algumas adaptações. A gente tem feito muito trabalho com ultrassom, né, musculoesquelético em atletas no futebol profissional e atletas de outras modalidades, e também a ressonância. Então, assim, realmente são dois métodos excelentes. A tendência atual é, geralmente, no primeiro exame, se pedir a ressonância para poder fazer um estadiamento mais global da lesão, e depois a gente consegue fazer um acompanhamento até semanal pelo ultrassom, e normalmente, na boa parte dos casos, não precisa repetir a ressonância para esse atleta retornar às suas atividades. Com o ultrassom, tendo uma boa resposta, um bom preenchimento da lesão, a gente já tem liberado eles para voltar para o esporte, tá? Então, é um tema muito interessante, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí no chat, a gente tem 2 minutos aí para pergunta.